Olá, voltamos para o nosso segundo dia do especial de riscos e hoje nós vamos trabalhar as frutas. Vamos gabaritar todinhas elas, começando por as circulares. Eu aqui já deixei vários risquinhos prontos para a gente estar trabalhando. A maçã, morango, laranja, bergamota, caqui. E vocês agora já vão pegar bem direitinho como é que vai ficar esse trabalho. Notem que eu fiz vários riscos, vários círculos aqui para a gente poder estar fazendo em ângulos diferentes. E a minha intenção aqui não é estar criando o desenho pronto, e sim os elementos, as frutas, para depois estar montando o risco completo. Vamos começar então aqui pela maçãzinha? Deixa eu ver se está bem centralizado para vocês. Então, nós vamos começar trabalhando com a maçã de frente. Eu fiz o meu círculo aqui e eu, como sempre, pego uma imagem de referência, normalmente na internet, ou eu posso pegar a própria fruta. A maçã, ela vai fechando aqui para baixo, ó. Olha aqui, eu já tinha aquela marcação do círculo e agora eu começo a desenhar minha maçãzinha. Vendo como é que ela se comporta dentro de um círculo. Vocês podem, inclusive, na imagem de referência, fazer isso, sobrepor um círculo vazado para ver como é que vai ficar. O que sobra deste círculo. Então, ó, aqui eu fiz aquela partezinha de baixo, o pezinho, e ela tem uma coisinha aqui que eu já vou desenhar. Pode ficar sem isso e vocês darem esse detalhe somente na hora da pintura. Feito isso, agora eu venho aqui para a parte superior, dando uma pequena alargada e fazendo o formato. Ó, vejam que ela é bem semelhante à cerejinha. Ela só é um pouco mais estreitinha, fazendo um formato mais como se fosse um trapézio também. Mas eu prefiro trabalhar com a forma circular, eu me sinto mais confortável. Faz o desenhozinho e cria o caulezinho. Certo? Nós já temos uma maçãzinha aqui. E é sempre aquela coisa, gente, não gostou? Ó, aqui eu achei que ela saiu demais pro lado de cá do que eu tinha feito desse lado. Então, eu venho e corrijo. Como eu tô fazendo a maçãzinha aqui, nesse caso de frente, eu podia também estar usando aquela técnica do papel dobrado com... Opa, vou botar aqui no... Eu podia estar usando aquela técnica do papel dobrado com o carbono por dentro e desenhando somente a metade da maçã. O formato da maçã lembra também bastante um coração. Fazendo assim com o carbono no meio, quando eu abrisse, eu teria as duas metades. Certo? Então, vamos dar mais uma consertada nessa minha maçã aqui, que eu não gostei muito da forma dela. Acho que ela merece uma arredondada maior. Então, ó, é um trabalho, a criação do risco, ela é um trabalho de desenha, apaga, até a gente chegar no que a gente quer. E a maior diferenciação que você vai dar nesse risco vai ser na hora do pintar, trabalhando bem as cores, trazendo aquela cara de maçã para o seu risco. Certo? Fizemos essa aqui e agora eu quero fazer uma deitadinha. Então, eu vou só mudar o quê? O meu eixo. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para desenhar o eixo, ó. Eu vou definir o meu eixo como esse aqui. Então, agora eu venho nessa que eu desenhei de frente e crio um eixo também, para saber como é que eu vou trabalhar nessa. E vou lá e deito a minha maçã. Maçã também, aqui, como eu falei, ela lembra um triângulo, um trapézio. Também a gente
pode usar um comparativo de um coraçãozinho. Ó, a gente criou o eixo e agora a gente faz a cópia aqui dela deitadinha. E vamos ficar com duas maçãzinhas já desenhadas. Certo, gente? A maçãzinha já saiu. Como eu disse, é um trabalho que você vai trabalhando, fazendo, refazendo, até chegar no desenho que lhe deixe bem satisfeito. Tá bom? Fizemos as nossas maçãs, vamos já pular pro moranguinho. O moranguinho, se eu quisesse, eu podia ter feito um trabalho diferente. Além desse círculo pequenininho, colocar um outro um pouquinho menor aqui embaixo. Eu vou pegar aqui, ó, um potinho de tinta, que ele é um pouquinho menor, e vou fazer uma marcaçãozinha aqui, certo? Porque o morango, ele é um pouco mais alongado. Então, a gente vem, nossa, ele é bem mais arredondado em cima, ó. E depois ele vai fechando e fazendo um biquinho. Ó, esse meu círculo aqui que eu usei como base, ele ainda estava muito grande para fazer um moranguinho. Porque o biquinho do moranguinho, ele é bem fechadinho. Eu vou mudar de cor aqui, porque agora a gente vai fazer aquele, ó, para vocês verem quando a gente coloca, ó, a partezinha de cima do morango. Vocês notam que o risco para pintura, ele é um risco bem simples, bem rudimentar. Na hora que nós pintamos, é que nós damos toda a ênfase, toda a decoração para ele. Voltando um pouquinho aqui antes do morango, na maçã, vale lembrar que a maçã normalmente ela vem acompanhada no seu desenho de uma folhinha. Então, vamos estar colocando a nossa folhinha aqui na nossa maçã, já para ela ganhar melhores ares. Vamos voltar lá para o morango então. Viram que aqui rapidamente eu transformei um círculo, na verdade 2 círculos combinados em um morango. E assim a gente cria vários moranguinhos nesses nossos círculozinhos. Por quê? Nós estamos compondo vários elementos de frutas aqui para depois montar o nosso risco. Então, quanto mais morangos nós tivermos, maçãs, para depois montar o risco, vai ser melhor para a gente. Mas já fizemos o nosso moranguinho, vamos mudar aqui para uma coisa muito mais fácil. Gente, a laranja. A laranja é uma das coisas mais fáceis de se desenhar. Opa, saiu um pouco do foco aqui, desculpa. Porque ela é um círculo perfeito. Então, o que a gente vai colocar é aquela estrelinha da parte de cima, ó. Esse meu lápis está com uma ponta bem grossa, eu vou mudar a coloração. Porque aquela estrelinha de cima dela, ela é bem delicadinha. E o que vai caracterizar a nossa frutinha, a nossa laranjinha, vai ser a pintura que nós vamos... Olha aqui, gente, só um círculo perfeito com uma estrelinha na ponta já ganhou cara de laranja. Se você quiser fazer ela mais viradinha para cima, assim, ou aparecendo a partezinha de baixo ela é só uma bolinha. Então, já que a parte bem inferior, esse eixo aqui, ó, que atravessa, ele vai sair lá do outro lado e a gente não tá vendo. Então, a gente está colocando agora esse outro lado. O eixo que tá saindo daqui, ó, esse eixo aqui, ele passa ainda por baixo e vem parar aqui. Então, aqui nós temos uma laranja vista de frente e de cima, deitadinha virada para nós.
E aqui só com uma bolinha a gente já tem a laranja virada para lá. O toque final se dá sempre é na pintura. O desenho, o risco para pintura em tecido, ele é bem simples e bem rudimentar. E já vamos pular para outras duas frutinhas muito bacanas. A bergamota e aqui em cima a gente vai estar fazendo o caqui. O caqui é o que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas a bergamota é bem simplesinha. Existem vários tipos de bergamota, mas a gente tem que sempre buscar aquela que tem uma característica mais forte para deixar o nosso trabalho bem nítido. Então, uma coisa que eu já, de cara, a gente lembra, a bergamota ela tem um pezinho, ela não é arredondada como a laranja, ela tem um pezinho e ela é mais gorduchinha assim, dos lados. E a mesma coisa acontece na parte superior, ela não é tão redonda quanto a laranja. Porém, ela não vem retinha como aqui. Ela vai dando uma subidinha, porque quando chega na parte central, ela tende a fazer um biquinho. Lembrando que esse biquinho, ó, ele é feito com pequenas vírgulazinhas. Vou ajeitar meu risco aqui. Esse meu biquinho não ficou centralizado. Então, são coisas assim que a gente tem que estar sempre criando através de apagar, observar. A gente pode fazer o biquinho só retinho assim, ó, só levantadinho. No caso, eu tô usando o lápis de cor aqui e fica difícil de apagar. Mas você em casa, o ideal é estar usando um lápis 6B, que é esse aqui, meu pequenininho aqui, que vai ficar muito mais fácil. E a partir daqui a gente cria as vírgulazinhas. Outra coisa que a gente pode estar criando aqui nesse nosso biquinho é virando ela um pouquinho para nós e mostrando aqui, ó, aquela parte onde sai o caulezinho. Vamos fazer com 6B, fica mais visível. Aquela parte que sai o caulezinho. E aqui então a gente vai ter que marcar o nosso biquinho pra gente saber que depois na hora da pintura a gente vai trabalhar ele, certo? E novamente a gente cria aquele eixo para poder estar recriando outra fruta no nosso outro círculo para que a gente tenha ela em ângulos diferentes. Os ângulos aqui que nós vamos trabalhar agora do caqui vão ser um pouquinho diferentes desses aqui que a gente vem trabalhando com o eixo. Vai lembrar mais o jeito que a gente fez a nossa laranja. O caqui também, ele é uma fruta que tem várias formas, né? Tem vários tipos do caqui. Nós vamos trabalhar com esse bem redondinho, podendo dar no máximo uma achatadinha na parte de baixo. Ao invés de fazer bem redondinho como no círculo que eu já tinha, eu vou arredondar. E aqui na parte de cima eu vou manter ele assim. Vou só tirar um pouquinho dessa linha aqui, para depois ajeitar ela de acordo com o meu desenho. Vou colocar o caulezinho para me dar um parâmetro e vou começar a desenhar, ó, é como se fosse uma estrelinha. Para depois ajeitar ela. Então, agora, ó, essa estrelinha, eu começo a dar um movimentinho nela, ó, e tirar ela um pouco de cima, porque é aquela folhinha que tem em cima do meu caqui. Achei que ficou muito longo aqui? Sim, achei. Então, eu venho, apago
e vou dar uma diminuidinha, dando aquela achatadinha embaixo, que eu já tinha comentado com vocês. Gente, a gente tá fazendo o risco hoje, nessa segunda aulinha. Amanhã, quarta-feira, a gente vai fazer a pintura das frutas no pano de prato, lá na playlist do curso de pintura em tecido, tá bom? Então, hoje a gente vai aprender a desenhar as frutinhas e amanhã a gente pinta elas. Infelizmente, nesse curso de riscos, eu não vou conseguir estar pintando todos os riscos que nós vamos estar fazendo, mas eu vou dar prioridade nas frutas, que é um trabalho muito bacana de estar fazendo. Ok, vamos parar de conversa e vamos mudar de posição o nosso caquinho. Esse, como eu vou botar ele virado de frente para mim, essa partezinha ela vai estar me olhando, eu vou deixar ele bem circularzinho. Vou colocar o meu caulezinho aqui para eu ter o meu parâmetro e novamente vou criar aquele meu desenho ali do caqui em cima. Ficou muito feio. Ela tem um tremido, mas eu também não posso exagerar muito. Lembrando que aqui, se você quiser, você já põe uma dobra, ou na hora de pintar, você decide onde colocar alguma dobrinha, alguma coisa. A gente vai trabalhar também nessa aula a dobrinha das folhas, nessa aula de amanhã, para garantir que vai estar tudo bem gabaritado nas frutas. Certo, meninas? Meninas e meninos, né? Fizemos aqui, já criamos alguns risquinhos das frutas circulares. E agora, a gente vai dar uma pausinha e voltar com outros modelos de frutas que também seguem essa tendência do circular, mas elas têm uma formatação um pouco diferente. E novamente a gente volta aqui com formas circulares como base. Parece uns bonequinhos de neve, né, gente? Mas isso vai ser o nosso caju e a nossa pera. O caju e a pera, eles têm um formato muito semelhante. Porém, o caju, ele não é tão acinturado quanto a pera. Então, vamos começar aqui na parte de baixo. E o caju eu vou já fazer um risco que ele é bem tradicional dele, que é aqui, ó. Nessa parte central a gente vai estar colocando uma iluminação. Então, a partir daqui, eu vou criar uma certa gordurinha aqui, ó, aumentando o meu círculo, porque ele é mais gordinho nas laterais. Pode ver que eu não tô chegando aqui ainda. Como eu disse, o caju não é tão acinturado. E daqui a gente já puxa lá para cima do nosso círculo, fazendo o formatinho dele. Vamos já apagar esses círculos internos para a gente começar a ver a nossa fruta aparecendo. Olha que bacana, rapidinho a gente já ganhou a forma de um caju. Lembrando que o abacate também vai seguir a mesma forma. E agora aqui, ó, no caju, a gente tem que fazer o quê? A castanha dele. A castanha, ele é quase um Czinho. Que vai na base. E a gente tem que criar aqui aquela sombra, porque ela tá vindo aqui da parte bem de baixo, lembrando do eixo, né? Ele parte lá de cima, então como ela tá meio deitadinha e a nossa castanha tá aparecendo bem aqui, se eu tivesse colocado a castanha um pouquinho mais para baixo, eu levantaria menos aqui, certo? Cajuzinho feito, já vamos pular aqui pro lado e fazer a nossa pera. A mesma coisa que a gente fez ali no caju, a gente cria aquela voltinha, mas a pera ela não vai ter essa voltinha tão acentuada.
E vamos dar uma engordadinha no nosso círculo aqui. Porém, agora a gente vai acinturar bastante quando chegar aqui na junção desses dois. A gente, para aumentar esse acinturado, pode até aumentar essa lateral nossa aqui, deixando ela mais arredondadinha, mas por fora do círculo original. Vamos apagar aqui o círculo original que já tá dentro dela. Vou dar uma achatadinha na parte de baixo, que a pera tem essa achatadinha, e vou acinturar bem aqui, ó, e subir para o meu círculo lá de cima. E rapidamente já sai o risco de uma pera. Gente, lembrando, esse é um curso de riscos para pintura em tecido. O risco para pintura em tecido, ele é um risco bem rudimentar, que no momento que a gente pinta, é onde nós damos a pincelada, nós fazemos acontecer, fazemos a imagem aparecer para nós, tá bom? Fizemos já, então, o caju, a pera. Lembrando que se nós quisermos trabalhar o abacate, ele vai ser bem similar ao nosso caju, porém, então já vou aqui, ó, com o roxinho, mostrar para vocês. Esse acinturado aqui no abacate, ele vai descer retinho lá de cima. Ele não vai ter uma cintura tão grande. E vamos tirar aqui a nossa castanha. Outra coisa que a gente não vai colocar no abacate é esse risquinho aqui, tá? E já vamos pular então para outras frutas, para a gente terminar esse curso hoje ainda, para poder estar pintando na quarta-feira as nossas frutinhas. Agora que a gente já aprendeu todas aquelas frutas que são menores, vamos exagerar e vamos para a melancia. Novamente eu vou pegar um círculo como base, só que eu só vou desenhar metade dele. Vou correr ele para um ladinho e vou desenhar a outra metade, certo? E agora, juntando as pontinhas, eu quase tenho uma melancia. Porém, a melancia, ela não é essa forma oval perfeita, né? Ela é um pouco mais bicudinha. E isso a gente vai acertando, então. Lembrando, eu aqui no curso, para ficar bem visível, essas minhas linhas de marcação, eu faço elas bem fortes. Mas vocês em casa podem estar fazendo elas bem mais suaves, para poder estar apagando com mais facilidade. Então, ó, a gente começa aqui, apaga a linha de marcação e vamos dar uma afuniladinha, não tão arredondada. Mas não podemos deixar também nenhum bico, porque as frutas, elas têm essa característica mais arredondada. Claro que tem aquelas modificadas quadradas, mas aí já é outra história. Certo, gente? Feita a nossa melanciazinha aqui, gigante, não? A gente tem que lembrar que ela tem ranhuras. E tem vários tipos. Lá em cima, ó, aquela parte que eu fiz o traço reto, eu também vou dando ares mais arredondados nela. E a melancia, ela tem aquelas marcaçõezinhas, né? Que a gente vai desenhar no risco ou fazer somente na hora da pintura. Isso depende de cada um e também da experiência que cada um tem. Certo? Aqui nós fizemos a melancia inteira. E agora, para transformar essa nossa melancia numa fatia, vamos mudar de folha. Eu já vou aproveitar até
esse meu desenho que tá pronto e vou fazer o seguinte, vou botar o carbono e vou copiar só metade da minha melancia para o carbono, para outra folha. Somente o risco externo. Olha só, já saiu aqui a nossa fatia da melancia. Aqui embaixo, quando eu passei o risco, ó, ele ficou bem reto. Então, eu vou novamente arredondar e fazer aquela borda da casca. E as sementinhas, que tem um formato semelhante a uma gota. Olha só, gente, que bacana. Numa aula, quantas frutas nós aprendemos a desenhar. Feito isso, vamos desenhar sementinhas em todas elas. Eu normalmente não coloco no meu risco as sementes. Eu deixo para colocar só na hora da pintura, mas isso vai de cada um, tá bom? E vamos agora para nossa última frutinha que nós já aprendemos na aula da pintura dela, que era a uva, mas vamos fazer de novo para vocês estarem firmando bem como é que é feito esse desenho. O cacho de uva normalmente ele tem um formato levemente triangular. É quase uma fatia de pizza, ó. O que a gente faz? A gente cria essa forma triangular e depois começa a dar contornos arredondadinhos. Uns mais altos, outros mais baixos. Ou simplesmente, depois de criar a forma triangular, deixa eu apagar aqui, a gente começa já a colocar as uvinhas. Vocês podem começar pelo meio, pela pontinha, não tem problema. É só ir acrescentando as bolinhas, ó. Algumas estão mais por fora, outras estão por baixo, algumas aparecem por completo, outras não. E assim, ó, nós vamos criando. Lembrando que aqui na parte da borda, nós podemos fazer umas mais para cima, outras mais para baixo. Principalmente aqui, ó, no finalzinho, a gente tem que cuidar para não fazer isso aqui, ó, seguir sempre em cima da linha, fazendo. A gente tem que dar essa irregularidade no nosso desenho. E assim a gente vai enchendo de uvinhas o nosso cacho, certo? E como é que nós vamos fazer para criar cachos diferentes? Nós vamos criar triângulos diferentes, às vezes maiores aqui, às vezes mais longos, mais curtos. E vamos sempre encher eles de bolinhas, mais ou menos assim. Quem tiver mais curiosidade de como pintar e desenhar as uvas, tem lá na playlist de pintura em tecido o vídeo completo do desenho e da pintura das uvas, inclusive com o desenho da folha da uva, que ela é uma folha um pouquinho diferente das outras. Eu vou terminar meu risco aqui e trazer ele prontinho para vocês. Criei aqui, então, um cacho de uva. O ideal é que a gente crie vários cachos para poder estar depois fazendo a composição do nosso desenho. Porque aqui, ao desenhar as frutas, como é que a gente fez elas? A gente fez elas como elementos separados. Porque agora o nosso trabalho vai ser o seguinte: recortar o mais próximo do contorno cada uma delas para estar aplicando elas num risco original e montando de acordo com o que a gente quiser. E a partir desses desenhos e riscos bem simples, nós podemos criar uma quantidade imensa de outros riscos novos. Vamos lá agora, então, criar
todas essas frutas em várias versões para montar o nosso risco? Para estar criando o meu risco original, eu vou partir aqui, ó, do aquele desenhozinho da minha fatia de melancia. Eu já recortei aqui as frutas que eu criei. Eu podia ter recortado outras, ter pego mais ou menos, não importa. Agora eu vou criar um desenho único, que talvez eu nem reaproveite novamente, porque eu vou estar sempre criando com esses elementos aqui, desenhos novos. A partir da melancia, eu aqui tô com ela deitada na horizontal perfeitamente. Eu posso movimentar ela ou não. E eu vou começar então a acrescentar no meu desenho, colocando assim por cima outras frutas. Eu posso colocar uma maçã sobre a outra. Eu vou dar uma recortada aqui para melhorar minha visualização. Vejam que eu recortei bem próximo aos contornos para que eu possa visualizar bem. Colocar a maçãzinha aqui, uma deitada. Posso estar acrescentando alguns caquis. Se eu quiser, eu retiro completamente essa melancia daqui de trás e acrescento. Posso acrescentar um caju, a pera, e assim a gente vai montando a nossa peça. Lembrando que é sempre bom a gente tentar fazer os riscos num padrão de tamanho. Lembrando que a laranja vai ser maior do que o caqui, o caju vai ser maior que a pera, e assim fazendo para que eles não fiquem desproporcionais no nosso desenho. Se eu for colocar essa laranja e esse caqui em comparação a essa fatia de melancia que eu criei, vai ficar muito desproporcional. Então, eu já não consigo aproveitar para essa fruta aqui desenhada. Mas se eu reduzir esse meu desenho e trazer ela para cá, já vai dar super certo. Então, a partir da criação de elementos dessa forma, a gente consegue estar sempre fazendo uma composição diferente dos nossos desenhos. Deixa eu tirar essa folhinha da melancia aqui para vocês verem. Vamos criar aqui um só de maçãzinhas. Vamos botar a maçãzinha no meio. Um caju deitado assim, ó, meio por cima. E 2 caquis. Já dá um desenho super bacana. Mas esperem um pouquinho para fazer esse risco que a gente vai pintar amanhã, porque ainda vai ter a aula com os riscos dos elementos decorativos, que eu costumo chamar de coringuinhas, onde a gente vai estar aprendendo a desenhar jarras, cestas, folhas, para que o nosso desenho, o nosso risco original, fique bem bacana e bem completo. Então, não se esqueçam de conferir amanhã, já de manhã, tem a aula de risquinho e logo em seguida já vai ter a aula da pintura das frutas, onde a gente vai aproveitar as frutinhas que nós criamos hoje, mais os elementos decorativos que nós vamos aprender na aula de amanhã, para estar fazendo a pintura completa das frutinhas e tendo um paninho de prato muito bonito. Fico aguardando vocês aqui no canal amanhã para a gente dar sequência nesse nosso lindo trabalho.